Graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento. Amém. Você está doente? Essa pode ser uma pergunta bastante delicada, principalmente para quem não está bem da sua saúde. Já para aquelas pessoas que estão saudáveis, pode até ser um grande alívio responder: estão muito bem da saúde, graças a Deus. O fato é que falar da saúde sempre nos deixa apreensivos. Afinal, podemos estar bem hoje, mas isso pode mudar do dia para a noite. Para evitar surpresas desagradáveis, é sempre bom fazermos exames de rotina. Mas convenhamos, quando fazemos aqueles exames, mesmo que sejam aqueles de rotina, sempre fica aquele suspense antes de sair o resultado. Se ao final o resultado for positivo, se não houver nada, que sensação boa, quanto alívio. Agora, se o resultado não for o esperado, quando o médico diz que serão necessários mais alguns exames, ou que será necessário fazer algum tipo de tratamento ou acompanhamento, já ficamos apreensivos. A verdade é que qualquer alteração na nossa saúde já nos deixa preocupados. Em um mundo onde parecem surgir cada vez mais doenças, cuidar da saúde física e mental é algo fundamental. Exames de rotina, uma boa alimentação, atividades físicas, descansar o suficiente, evitar vícios, tudo isso contribui para uma boa saúde. E temos que cuidar da nossa saúde. Afinal, uma vida sem saúde se torna uma vida bem difícil. Temos que cuidar da saúde porque a saúde é uma dádiva de Deus. Relaxar nos cuidados com a saúde acaba se tornando um pecado que cometemos contra o nosso próprio corpo que Deus nos deu. É claro que cuidar da saúde não significa que nós nunca adoeceremos. Não raras vezes nós nos deparamos com situações de pessoas que sempre cuidaram da sua saúde, que tiveram hábitos saudáveis, mas de repente ficam gravemente enfermos. E o contrário também é verdade, pessoas que às vezes passaram a vida toda relaxadas, não cuidaram da saúde, mas atingem uma idade avançada sem nunca ter nenhum tipo de doença grave ao longo da vida. Isso pode nos deixar intrigados. Existem coisas que são difíceis de entender e de responder. Talvez até a ciência tenha respostas para isso, respostas de ordem biológica ou fisiológica. Como cristãos, nós sabemos que, de um modo geral, todas as enfermidades, as doenças que existem, elas são consequências do pecado. Agora, o porquê de algumas pessoas ficarem doentes, outras não nos cabe aqui tentar responder. Assim como precisamos estar atentos à saúde física e mental, também é importante estarmos atentos à nossa saúde espiritual. Aliás, a saúde espiritual é bem mais importante do que a saúde física e mental. Por quê? Porque se a gente vier a perder a saúde física e se viermos a partir dessa vida, se estivermos saudáveis espiritualmente, temos a garantia de uma vida infinitamente melhor do que a vida que está aqui. Agora, se não estivermos saudáveis espiritualmente, a coisa pode ficar feia para o nosso lado. Por isso, eu pergunto, como está a saúde espiritual de vocês? Vocês estão doentes? Essa pergunta traz consigo uma grande ironia, poderíamos dizer. Porque quando se trata da nossa saúde física e mental, a melhor resposta sempre é: não estou doente. Graças a Deus a minha saúde está muito bem, obrigado. Porém, quando se trata da nossa saúde espiritual, essa seria a pior resposta possível. Afinal, Jesus é bem claro quando diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. É necessário que a gente entenda o real significado e a profundidade dessas palavras ditas por Jesus. E aí é importante olharmos para o contexto.
Essas palavras são dirigidas aos fariseus, e os fariseus nós já conhecemos a fama deles. Eles procuravam seguir à risca todas as regras, muitas dessas regras inventadas por eles mesmos. Praticamente viviam dentro da sinagoga, cumpriam todos os ritos, e por causa dessas coisas, eles mesmos se consideravam dignos e irrepreensíveis diante de Deus. Se consideravam superiores aos outros. Ou seja, no entendimento dos fariseus, a resposta para a pergunta, você está doente espiritualmente, seria um enfático e sonoro, é óbvio que não. Minha saúde espiritual está muito bem, obrigado. E é por isso que Jesus diz a eles, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Os fariseus não reconheciam sua pecaminosidade, se consideravam justos e por isso não sentiam necessidade de arrependimento. E com essa atitude eles estavam rejeitando o único que poderia ajudá-los em sua doença espiritual, que não atingia só a eles, mas que atinge a toda a humanidade. Essa atitude arrogante e orgulhosa dos fariseus não afetava apenas a saúde espiritual deles, mas também refletia na maneira como eles tratavam as demais pessoas. Quem não vivia exatamente conforme os padrões que eles tinham estabelecido, eram considerados indignos e pecadores. Eles até criaram castas de dignidade, nós poderíamos dizer. Pessoas que para eles eram consideradas indignas diante de Deus, conforme os conceitos que eles tinham estabelecido. E entre esses indignos estavam os cobradores de impostos, os publicanos, como diz a Bíblia. Que em alguns escritos rabínicos, que eram os escritos dos fariseus, eles são inclusive igualados a assaltantes e assassinos. Alguns sim, cobradores de impostos eram corruptos, mas nem todos. E essa raiva talvez é porque os cobradores de impostos eram pessoas do próprio povo judeu que cobravam impostos dos judeus a serviço do Império Romano. Ou seja, eram judeus que trabalhavam para os romanos, cobrando imposto. E os judeus detestavam o imposto. Era um imposto caro que dificultava a vida deles. E por isso os cobradores de impostos eram considerados traidores, indignos, pecadores. E assim rejeitados pela maioria dos judeus, principalmente pelos líderes religiosos. E isso já nos ajuda a entender por que os fariseus se escandalizaram quando viram que Jesus sentou-se à mesa com muitos publicanos e pecadores no banquete que Mateus ofereceu em sua casa. E é importante também lembrar que naquela época partilhar uma refeição, sentar-se à mesa com outras pessoas era um sinal de aceitação mútua, de acolhimento mútuo. E Jesus assim dá a entender que acolhe aquelas pessoas. E se não bastasse, Jesus ainda convida Mateus, um publicano, um cobrador de impostos, para ser seu discípulo. É isso que deixa eles escandalizados, chocados, horrorizados. Agora o que eles não percebiam é que eles mesmos eram tão pecadores quanto os cobradores de impostos. E todos os demais que eles consideravam pecadores. E é por isso que Jesus diz, vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Essas palavras nos remetem ao texto de Oséias, a leitura do Antigo Testamento de hoje, onde Deus conclama o povo a um arrependimento verdadeiro, sincero e não apenas fingido da boca para fora. E mais importante do que ritos e sacrifícios externos é um coração sincero e verdadeiramente arrependido. Um coração, um ser humano que age com misericórdia e com amor em relação ao seu próximo. Se os fariseus tivessem essa compreensão, certamente tratariam com mais amor e mais misericórdia aqueles que eram pecadores iguais a eles. Como está a sua saúde espiritual? Você está doente? Qual tem sido a sua resposta para essas perguntas? Você tem agido igual aos fariseus, criando castas de indignos, considerando-se superior aos outros e digno diante de Deus?
Você tem compreendido o real significado das palavras quero misericórdia e não sacrifícios? Afinal, Jesus, ele deixa bem claro que não veio chamar justos, mas sim pecadores. Sãos aqueles que se consideram justos, eles não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes, aqueles que reconhecem os seus pecados, estes é que precisam de médico. E quando se trata do pecado, nenhum ser humano escapa, somos todos igualmente pecadores. O teólogo Lawrence Richards, ele afirma: ninguém é mais difícil de ser alcançado com a mensagem do Evangelho do que aquela pessoa que está convencida de que as outras pessoas é que precisam desesperadamente das boas novas. Essas são as mais difíceis de serem alcançadas pelo Evangelho. Aquelas que acham que isso é para os outros, não para mim. Mas isso é para nós, para mim, para cada um de vocês que está aqui, para toda a humanidade. Todos nós continuamente precisamos ouvir as boas novas do perdão. Quando uma pessoa apresenta problemas de saúde, ela procura um médico, não é? E o médico ele vai solicitar exames para ter um diagnóstico preciso e assim prescrever o melhor remédio para tratar a enfermidade do seu paciente. E se a pessoa não fizer o tratamento, dependendo da doença, ela pode inclusive vir a óbito. E a culpa não será do médico, mas da pessoa que rejeitou o tratamento. E esse mesmo processo se aplica à nossa saúde espiritual. Através da lei de Deus que está aqui na Bíblia, a nossa doença espiritual é diagnosticada. Quando nós somos confrontados com as exigências da vontade divina, a única conclusão razoável e sensata é de que somos incapazes de satisfazê-las perfeitamente, o que faz de nós pobres e miseráveis pecadores. Uma vez diagnosticada a nossa doença, a nossa única esperança é recorrer a Jesus Cristo, o médico dos médicos. O único que pode nos oferecer um tratamento realmente eficaz para essa doença chamada pecado. O tratamento está aqui, em Sua Palavra. Esse é o processo pelo qual o Espírito Santo nos conduz. E não existe outra maneira. Não existem tratamentos alternativos. E quem rejeita esse tratamento, o fim é trágico. É a morte espiritual. E quando isso acontece, a culpa não será de Deus, mas da pessoa que rejeita o tratamento que Deus graciosamente oferece. Jesus Cristo não quer estar não quer ao seu lado justos e dignos. Afinal, eles não precisam de ajuda, já que podem justificar-se e dignificar-se a si mesmos. Jesus quer ao seu lado os indignos, os pecadores, aqueles que reconhecem sua incapacidade e clamam por ajuda. Foram estes que Jesus sempre acolheu, como fez naquele dia ao sentar-se à mesa com eles na casa de Mateus, como apresenta o relato do Evangelho de hoje. Foi por estes que Jesus cumpriu perfeitamente a lei, já que reconhecem sua incapacidade para cumpri-la. Foi por estes que Jesus morreu na cruz para sofrer o castigo que mereciam. É a todos estes indignos e pecadores, mas que creem em Jesus como único Salvador, que Deus concede o perdão dos pecados e a salvação eterna. Cuidar da saúde física, da saúde mental, é muito importante. Porém, mais importante ainda é cuidar da nossa saúde espiritual, porque dela depende o nosso destino eterno. Nunca deixemos de buscar esse tratamento que Jesus graciosamente nos oferece em Sua Palavra, nos sacramentos, batismo, Santa Ceia. Na Palavra, na Bíblia, nós temos a lei, que é o diagnóstico mais preciso para essa nossa doença, que se chama pecado. Mas temos o Evangelho, o único tratamento verdadeiramente eficaz. No batismo, nós damos início a esse tratamento. Na Santa Ceia nós temos um verdadeiro banquete, onde Jesus Cristo nos acolhe, junto de outros injustos
outros indignos e pecadores, onde Ele nos aceita Ele mesmo e nos oferece o seu corpo, o seu sangue, que foi entregue na cruz, que foi derramado na cruz para o nosso tratamento espiritual. É importante lembrar que esse tratamento ele é contínuo. Ele não pode ser interrompido enquanto estivermos aqui. A cura definitiva acontecerá na eternidade. Daí a importância de não negligenciarmos palavra e sacramentos. Devemos buscá-los sempre que possível, seja na participação nos cultos, na Santa Ceia, nas leituras bíblicas, nos devocionais domésticos, na vida de oração. Esse é o jeito. Nós estamos em tratamento contínuo. E quando nós vivemos assim, quando nós vivemos nesse tratamento contínuo, certamente também entenderemos o que significam as palavras: quero misericórdia e não sacrifícios. Entenderemos que diante de Deus não existem melhores nem piores, mas estamos todos na mesma condição. Somos igualmente dependentes da graça de Deus. E isso, quando tivermos essa compreensão, vai nos ajudar a agir como também Jesus agiu nesse mundo. Ao invés de rejeitar, de desprezar aqueles que são pecadores igual a nós, nós vamos acolhê-los. Acolhê-los como também Jesus Cristo acolheu a cada um de nós. Essa é a nossa função nesse mundo. Sermos pequenos Cristos na vida do nosso próximo, especialmente junto daqueles que ainda não conhecem a graça de Deus ou se afastaram da graça de Deus. E isso deve ser feito sempre com amor, nunca com imposição, nunca com arrogância. Nós devemos acolher e não afastar. Essa também é a função da igreja aqui na terra, acolher pecadores. A igreja é um hospital espiritual, não é um lugar de pessoas santas e perfeitas, mas é um lugar de pessoas falhas, de pessoas pecadoras que juntas se reúnem para tratar essa doença. A igreja é um lugar cheio de pessoas com os mais variados problemas, enfermidades físicas, mentais, conflitos familiares, dificuldades financeiras, enfim, poderíamos citar muitos outros problemas, mas que em meio a todos esses problemas se unem por meio da oração, se ajudam e se amparam mutuamente em suas dificuldades. É assim que age o corpo de Cristo aqui na terra. E nós somos o corpo de Cristo, que pela fé somos salvos e herdeiros da vida eterna. Deus nos permita viver esse propósito, seja em nossa vida cristã individual, seja como membros desta congregação. Que assim seja, por Jesus Cristo, nosso único médico espiritual. Amém.